Vamos falar um pouco agora da NR21, segurança e bem-estar em trabalhos a céu aberto. Quando nós falamos, por exemplo, de proteção contra intempéries e condições de alojamento. O público-alvo para esse bate-papo aqui da NR21, profissionais de segurança do trabalho, engenheiros, técnicos, operadores da área operacional também, o pessoal do administrativo. O que de fato é essa NR21? Ela vai estabelecer os requisitos mínimos aí para garantir a segurança em atividades a céu aberto, ou seja, toda atividade aonde eu não tenho uma proteção, onde eu não tenho uma cobertura. E é importante ter esses requisitos para abranger, de fato, todos os trabalhadores ali e trabalhos que são realizados em ambientes externos, sujeitos a variações climáticas, sol, chuva, entre outras intempéries. Então, o que a gente pode trazer de foco quando se fala da NR21? Os riscos ambientais para garantir ali as condições dignas de moradia e também higiene dentro do ambiente de trabalho. Quando nós falamos de proteção contra intempéries, né, insolação, frio, umidade, é obrigatório ali os abrigos. Tá? Dentro desses locais onde faz atividades a céu aberto, é obrigatório a existência de abrigos, ainda que rústicos, para proteger ali os trabalhadores contra sol, chuva e vento. Sol, chuva e vento, tá? O que é importante? As empresas, no momento onde vai iniciar as atividades, ter um projeto de onde as pessoas vão trabalhar, o que vai ter de fato de proteção, como é que vai ser feito, se vai ser algo improvisado, se vai ser algo definitivo. As medidas especiais que nós sempre falamos aqui, por exemplo, exigência de medidas especiais para essa proteção de insolação excessiva a calor. Então, ou seja, a pessoa que trabalha muito tempo exposta ao sol, pode ser um pedreiro, pode ser alguém que trabalha dentro da área de mineração, ou seja, todas essas pessoas, elas têm que ter uma proteção adequada. Né? O frio e ventos inconvenientes, umidade, ou seja, essencial para a saúde e continuidade de trabalho em condições adversas. Às vezes a pessoa está fazendo uma atividade em um local deserto, por exemplo, uma construção, ela não tem ali uma condição de se esconder de uma chuva, de uma ventania, de um vendaval. E é importante ter essas medidas práticas de proteção. Por exemplo, para operadores, técnicos, engenheiros e administrativos. Então, quando nós falamos dessas medidas práticas de proteção, os operadores, quem está na área operacional, com relação ao uso de EPIs, hoje a gente vê muito problema dentro das empresas com relação a algo básico que é o EPI. Eu sempre falo que o EPI é a última barreira, ele é o menos eficaz. Mas, se a empresa tem aquilo como medida de controle mitigatório, ela de fato tem que fornecer um treinamento adequado, ter ali uma planilha, uma tabela de EPI por função, por risco e função, né? Quando se fala, por exemplo, de locais abertos, atividades a céu aberto, a questão de chapéu, protetor solar, isso tem que ser avaliado, né? Roupas térmicas em climas frios, capas de chuva em dias chuvosos, tudo isso são medidas de proteção individual que tem que ser avaliadas e não pode ser algo banal. Com relação, qual que é a obrigação dos técnicos e dos engenheiros? O planejamento de pausas para descanso, de fato, já planejar os abrigos aonde vão ficar de forma estratégica, de acordo com a atividade, as rotinas de hidratação obrigatória, ou seja, se eu tenho um colaborador que quer fazer uma atividade a céu aberto, sofreu uma insolação ali um período prolongado, eu já tenho que ter planejado o local que ele vai se hidratar, o local onde ele vai descansar, se tiver algum tipo de revezamento, tem que ter um procedimento para isso, o monitoramento das condições climáticas, ou seja, ter ali um aplicativo que vai, de fato, informar com antecedência algum tipo de chuva que vai acontecer, né, o período que vai acontecer, a questão de trovões, de toda atividade adversa relacionada à natureza tem que ser informado. O ajuste também relacionado aos cronogramas em casos externos. Isso é obrigação
dos técnicos engenheiros, quando se fala de SESMIT, também engenheiro da obra. O administrativo, recursos humanos, por exemplo, fornecimento de água potável, acessos, né, para essas pessoas ter um local com sombra, um abrigo, por exemplo, o controle de estoque de equipamento de proteção individual, registro de condições climáticas, ou seja, recursos humanos têm que trabalhar junto com a segurança do trabalho nesse papel. E uma medida geral, com relação à profilaxia, por exemplo, de endemias, regiões pantanosas, regiões onde tem um risco específico, tem que ter toda uma medida de controle específica de acordo aí com a região. Uma questão muito importante também quando se fala de trabalho a céu aberto, às vezes as pessoas que vão realizar essa atividade são atividades em locais distantes, e aí tem a questão dos alojamentos e também das condições sanitárias. Os alojamentos para trabalhadores que residem no local devem ter a gente fala de adequação sanitária, tá? Os locais de trabalho, por exemplo, quando nós falamos de alojamento, instalações sanitárias, deve seguir o que preconiza a NR24, com relação à quantidade de lavatórios, a quantidade de chuveiros, a quantidade de sanitários por número de trabalhadores. Então, no projeto, tem que ter, por exemplo, qual que é a quantidade máxima de pessoas que vão estar nessa obra. Então, já tem que prever a quantidade de sanitários, lavatórios, enfim, chuveiros para essas pessoas, seguindo o que pede a NR24. Além disso, os locais de trabalho têm que manter ali as condições sanitárias compatíveis com o gênero da atividade. Pessoas para fazer a limpeza, por exemplo, dos refeitórios, dos sanitários. Isso tudo tem que ser previsto. E muitas vezes acontece das empresas iniciar uma atividade sem as mínimas condições sanitárias e no meio do caminho, quando tem alguma fiscalização, alguma reclamação, e vai se fazer aí o procedimento que deveria ser feito antes de iniciar as atividades. Quando nós falamos da questão da moradia familiar, que pode acontecer também, se o empregador, por exemplo, fornecer uma moradia para a família, essa deve ser em condições adequadas. Às vezes o empregador pensa assim, eu estou dando uma moradia, eu vou fornecer um barracão de qualquer jeito. Tem que seguir os requisitos. É vedada a moradia coletiva da família, ou seja, é uma moradia por família. Às vezes acontece muito, de colocar muitas famílias ali em um local inadequado, sem as mínimas condições de higiene. Qual que seria essa estrutura mínima aí da moradia? Tem, primeiro passo, a questão da capacidade, dimensionada aí de acordo com o número de moradores, ou seja, quantas pessoas que vão estar ali, o número de quartos, banheiros, locais para refeição, isso tudo tem que ser avaliado. A questão da iluminação e também ventilação. A ventilação, luz direta, suficiente em todos os ambientes. A questão de materiais, as paredes têm que estar caiadas, pisos impermeáveis, não pode ser aquele piso batido, aquele piso grosso. Cobertura impermeável, não pode chover dentro da casa. O material não combustível, ou seja, que tem que ter de fato dentro dessas estruturas mínimas de moradia? Eu tenho que ter um dormitório, de acordo com o número de pessoas, cozinha e também um compartimento sanitário para as pessoas de fato estarem fazendo as suas necessidades fisiológicas. Então, todos esses requisitos, eles devem ser atendidos simultaneamente para garantir de fato as condições adequadas de habitação. Uma questão muito importante também é a localização e higiene da moradia. Então, ou seja, tem as distâncias mínimas aí que o empregador tem que seguir. 50 metros de depósito, de feno, de esterco, que às vezes locais onde tem animais, onde vai ter ali a questão da produção da parte de agricultura, por exemplo, da parte de civicultura. Então, tem que ter o distanciamento mínimo para o local onde vai ficar essa moradia ser um local salubre. Ou seja, eu tenho que ter ali 50 metros de distância de feno, esterco, currais, estábulos, viveiros de criação, porque senão vai se construir casas ali próximas a esses locais e vai ser um ambiente insalubre, onde a pessoa vai dormir, onde ela vai ficar.
15 metros de poço de água, é uma distância, está dentro da NR21. 10 metros da casa para fossas negras, ou seja, locais livres de enchente a jusante do poço. Eu tenho que garantir que, se tiver uma chuva muito forte, não vai inundar a casa. Ou seja, gente, todo esse processo relacionado à moradia é algo que o empregador ele tem que colocar na balança. O momento que ele vai fazer um alojamento, tem que definir muito bem o local, tem que ser algo estratégico para não colocar a integridade física das pessoas ali em risco. Então, portas, janelas, frestas, devem ter dispositivos capazes de manter fechadas, prevenir a entrada de insetos, a questão de controle da temperatura interna, contra chuva e vento tem que ter uma proteção adequada. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando nós falamos aí da moradia. As instalações sanitárias, por exemplo, fossas negras, né, as fossas onde vão ficar os dejetos humanos, fossas sépticas, né, tem que ter as distâncias mínimas obrigatórias, né, 15 metros do posto de água, 10 metros das casas. Por quê? Geralmente locais onde tem ali um distanciamento, não tem ali, por exemplo, uma empresa que faz ali a coleta do esgoto, né, a disponibilidade de estar mandando o esgoto para um tratamento, vai ter ali uma fossa séptica, e tem que ter um distanciamento do poço de água, da casa também. Né, a localização, como eu falei, livre de enchente, a jusante do poço d'água, ou seja, garantir que não tem ali um alagamento que vai ter riscos, de fato, de acidentes relacionados ali à casa. A questão das condições de ventilação, né, deve ser arejado, com ventilação abundante para as pessoas que estão no local. Higiene e limpeza tem que ser mantido permanentemente, tem que ter uma pessoa para limpar em boas condições sanitárias, os aparelhos sanitários, os banheiros, lavabos, e também proteção contra vetores, né, devidamente aí protegidas contra a proliferação de insetos, ratos, animais peçonhentos, pragas, entre outros, ok? Atender os requisitos dentro do projeto, fazer uma verificação prévia, se atende para as pessoas estarem na moradia ou no alojamento. Segundo passo, a segurança do trabalho ou a empresa terceirizada fazer inspeções periódicas para ver se estão sendo mantidas as condições de higiene dos projetos, se de fato não está tendo ali nada que incomode a vida das pessoas que estão ali naquela moradia. Então, o que acontece? A questão do alojamento, a empresa pode construir um alojamento no local, ou pode alugar um alojamento. Isso, de fato, como ela vai disponibilizar, a forma com que ela vai fazer, se ela vai alugar ou se ela vai construir uma casa, não importa. O que importa é as condições que as pessoas vão ficar naquele local, entendeu? Então, eu já vi casos de empresa alugar, já vi casos de empresas construir um alojamento. Então, a importância da NR21 para todos, né, isso que a gente tem que deixar claro, para o trabalhador, por exemplo, garantir a saúde dele, o bem-estar, a dignidade, reduzir de forma significativa os riscos de acidentes e também as doenças ocupacionais, as condições climáticas, ambientais, ele está seguro, ele está no ambiente, tá? Para a empresa ela ter uma conformidade legal com relação à redução de passivos trabalhistas, de processo que acontece muito. Às vezes o cara tem um sítio, por exemplo, ele vai e coloca o caseiro lá e a casa não está nas condições adequadas. Aí ele acha que ele está ajudando a pessoa, dando uma casa ali para ela, ali, sem ela precisar de pagar aluguel, mas ele está criando um passivo trabalhista. Porque as condições ali de higiene não são adequadas. Né? Então, a NR21 é um pilar para essa gestão humanizada e seguir ela é muito importante. Né? Ela tem que conversar com a NR18, né, que é as condições dentro da construção civil, ela tem que ter também uma comunicação com a NR31, né, o trabalho na agricultura, na pecuária, silvicultura, exploração florestal e apicultura, que é importante, implementar as medidas de ação, de proteção, manter esse registro de conformidade, capacitar as equipes. Então, os profissionais de segurança têm toda essa responsabilidade dentro da NR21.
a preencher algum documento formal da empresa, mas tem que ter um checklist, sim. Um checklist, um formulário, onde você vai fazer uma inspeção para mostrar como evidência que a empresa está cumprindo os requisitos ali. Então, imagine que a empresa tem um alojamento. Você vai fazer uma verificação de acordo com o NR21, NR24, com as condições de instalações sanitárias, ver se está sendo limpo, a quantidade de sanitários, a quantidade de chuveiro, o ambiente que a pessoa está. Isso evidenciando que a empresa está em conformidade é importante, porque se tiver um passivo trabalhista depois de um processo, é importante ter essas evidências. E o principal, garantir que, se tiver alguma coisa fora da norma, a empresa corrigir rapidamente. Ok? Justamente, para ficar registrado o que está acontecendo e guardar esses documentos aí como evidências para a empresa, tá? É isso mesmo. Obrigado você pela participação aí dentro do nosso bate-papo de hoje, né? Nós falamos aí da NR 20, líquidos inflamáveis, falamos aí também da NR 21, que é a questão aí do trabalho a céu aberto,